Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Roguemos ao Mestre Jesus, ao Pai Celestial, que nos abençoem, nos protejam e nos intuam em mais esse estudo. Que assim seja. Nós continuamos a estudar o capítulo 19 do Evangelho, que tem o título A Fé Transporta Montanhas. Dessa vez vamos nos concentrar sobre o item Parábola da Figueira que Secou. Uma parábola de Jesus que compõe esses subitens que vão de 8 a 10 dentro do capítulo 19. Portanto, esse item é composto pela parábola. Kardec apresenta a parábola e depois coloca mais 3 parágrafos na sequência, trazendo as explicações sobre essa passagem de Jesus que está contida no Novo Testamento. Então nós vamos pensar um pouquinho agora sobre o resumo do item, né? Esse item ensina que a fé é poderosa sustentação para o uso dos recursos que nós já temos. É ela que faz com que usemos esses recursos de modo a sermos úteis uns aos outros e a nós mesmos. Recurso inerte faz com que a árvore seque. É esse o centro do estudo da parábola do ponto de vista da fé colocado por Kardec. Ao final do item, os médiuns são citados como exemplo prático, daquilo que Kardec está tentando nos ensinar. Muito bem, então vamos pensar um pouquinho agora, antes de irmos ao texto, sobre aquela ideia de continuidade entre os textos do Evangelho. Nós já estudamos a fé como confiança, uma confiança em nós mesmos, na realização de objetivos, confiança em Deus. Vimos também os resultados dessa fé que nasce como confiança. Depois nós vimos o âmbito religioso da fé, que é crer. Agora nós veremos a fé como uma força que nos permite produzir e sermos úteis aos outros, e a nós mesmos também. Então, se a gente pensar num contexto geral, a gente primeiro viu a fé comigo mesmo, a fé que eu tenho e os resultados que ela tem para comigo mesmo, confiança em mim e em Deus. Depois a fé na relação com Deus, a fé religiosa, agora a fé com o próximo, quando nós nos tornamos úteis porque temos fé. Então, a ideia de continuidade é uma ideia de continuidade bem bonita, Como sempre, nós vamos adicionando ao nosso conceito de fé e ele vai crescendo. Agora a fé passa ao seu âmbito da atividade para o próximo. Então vamos lá, vamos ao texto do Evangelho. Aqui nós temos a parábola da figueira que secou, que diz o seguinte: quando saíam de Betânia, ele teve fome. Ele é Jesus, E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Bom, então vamos, voltando aqui só um pouquinho, essa nota que nós temos aqui do texto é uma nota referente à passagem anterior do texto que nós já abordamos em nosso estudo anterior. Então essa notinha que a gente tem aqui não é referente à parábola da figueira que secou. Então a gente segue o texto, Vamos seguir o nosso estudo. Bom, ficamos aqui um pouquinho na parábola então, por enquanto, para que a gente possa pensar rapidamente que
Nesse momento, nós temos apenas a apresentação da parábola e da história do que aconteceu com Jesus, né? Ele procurou figos na figueira, não encontrou, deu uma ordem à figueira que ninguém coma de ti fruto algum. No dia seguinte, quando passaram por ali, um dos apóstolos notou que a figueira secou. A partir de agora, nós vamos ao primeiro parágrafo do texto, do qual Kardec começa a explorar o contexto moral dessa passagem de Jesus e o contexto moral voltado ao estudo da fé, que é o que nós estamos estudando aqui, né, nesse capítulo 19. Então vamos ao primeiro parágrafo. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutam. Então, esse primeiro parágrafo já nos orienta, né, na questão do significado que Kardec quer tirar, né, da passagem de Jesus, dizendo que a figueira é um símbolo. A figueira está forte, tem folhas, mas não dá frutos. É uma comparação que Kardec quer explorar aqui, né, com a pessoa que tem condição de produzir, mas não produz. Nada de bom produz. Então vejamos, né? Kardec vai tomar essa passagem como um símbolo. A figueira que secou é um símbolo dessas pessoas que aparentam uma certa propensão para o bem, mas só aparentam, né? Não tem essa propensão real para o bem. O exemplo que Kardec coloca no texto a seguir é o dos oradores, que tem mais brilho do que solidez, tem mais brilho, impressionam quando falam, né? São carismáticos e tudo mais. No entanto, não tem um conteúdo sólido, não consolam, não instruem. Então, que proveito se tira disso, né? Aqueles que os ouvem aproveitam pouco, ficam impressionados, entretidos ali naqueles momentos em que estão vendo esse orador ou esses oradores, mas não tiram proveito nenhum. Aqueles que os ouvem, assim, não tiram grande proveito disso, né? E aqui a gente pensa até mesmo na questão da figueira. A figueira coberta de folhas pode oferecer talvez um pouco de sombra num dia quente ou algo do tipo, né? Mas o fruto mesmo ela não produz. A função dela, né, que é produzir figos, ela não faz. Então é o mesmo com o orador. Ele entretém por alguns instantes, talvez cause algum efeito ali momentâneo na pessoa, mas não produz o bom fruto, que talvez seria orientar, seria consolar, né? Que é tudo aquilo que se procura de um bom orador. Bom, então esse parágrafo apresenta o sentido moral da parábola, né? E o caminho que Kardec vai trilhar aqui. É preciso produzir algo que sirva de fato aos outros, é preciso ser útil, é preciso cumprir a sua essência, né? A figueira tem que dar figos, o orador tem que conduzir, tem que esclarecer, tem que consolar, entre outras coisas. Bom, parágrafo 2. Então a figueira é um símbolo. Começa o segundo parágrafo dizendo que simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Então, se lá ela simboliza aqueles que aparentam produzir o bem e não produzem, ela simboliza também aqueles que têm meios de ser úteis, e não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, vazios, né? Todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Baldas que não tem, né? Que carentes de frutos. Cobertas de folhas, mas que não possuem frutos. Por isso que Jesus as condena à esterilidade.
porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, esse segundo parágrafo, né, apresenta, em primeiro lugar, um segundo símbolo. Aqui, uma coisa mais voltada direta à utilidade, né? Segundo símbolo, aqueles que têm meios de ser úteis, mas não o são. Então, aqui, se no primeiro lugar, né, só aparência para o bem, aqui, questão da utilidade. A fé verdadeira estremece o coração, impulsiona ao bem, é produtiva. A fé, se a gente quiser pensar assim, é a seiva forte que faz a árvore humana ser útil, porque então passará a produzir, né? Kardec faz aqui também uma referência a todas as doutrinas, né? São carentes de base sólida, assim como as pessoas, né? Então são duas comparações. Na primeira comparação, as doutrinas vazias desaparecerão. É um processo natural. As pessoas vão progredindo intelectualmente e moralmente, e se não encontram apoio, consolo, orientação nessas doutrinas, vão deixando essas doutrinas para trás, né? Vão abandonando essas doutrinas. Então essas doutrinas, por si mesmas, vão ruir. A segunda comparação é com as pessoas que escolhem deliberadamente não usar os seus recursos. E com elas acontecerá o mesmo. Sentirão que são figueiras secas em algum momento, pois o relacionamento entre as pessoas é uma lei divina e todos têm de ser úteis nesse sentido, né? Então, o que mais das vezes falta é essa fé que abala as fibras do coração, essa fé que, como nós dissemos, estremece, né? Emociona, essa fé que impulsiona. Essa fé que, numa palavra aqui no texto, remove as montanhas. Então, esse tipo de árvore, seja uma doutrina ou seja uma pessoa, é condenada por Jesus à esterilidade. Porque por um processo natural. Né? É um efeito natural que parecia, assim, como foi dito pelo apóstolo lá, né? Uma maldição lançada por Jesus, ou maldição talvez não seja a palavra, vamos voltar aqui no texto para a gente olhar. É maldição mesmo, tu amaldiçoaste, disse Pedro a Jesus, né? Parecia que Jesus tinha lançado uma maldição sobre a figueira. Aqui Kardec e o Espiritismo vão explicando para a gente que vão se mostrando como processos naturais para o ser humano, né? O que parecia uma condenação de Jesus mostra-se agora como um efeito natural daquele que não usa os seus recursos em favor de si mesmo, em favor do próximo. Jesus usa o modo de falar que mais podia ser entendido para aquela época. E, né, faz uso ali de todo o seu recurso fluídico, de todo o seu conhecimento de espírito perfeito. Kardec descreve tudo isso como processo natural e completa o ensinamento. Pessoas e doutrinas precisam ter utilidade, né? Bom, continua o texto, né? Dizer todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem tem para a humanidade, cairão reduzidas a nada. E depois a segunda comparação, que todos os homens deliberadamente inúteis, pessoas que escolhem ser inúteis, né? Por não colocarem em ação os recursos que trazem consigo, são tratados como a figueira que secou. Aqui a gente tem a ideia de que a fé renova o ser, faz com que ele produza e seja sadio. A falta dela, por outro lado, faz com que a pessoa sinta-se seca, morta, isolada, solitária, porque não produz, não é útil, não está em contato com as demais pessoas, né? Então esse parágrafo ensina a fé como sendo aquilo que sustenta o bom uso de nossos recursos, para que eles se tornem bons também para os outros e que também nos façam progredir conforme vamos utilizando, né? Esse parágrafo aqui, se no parágrafo anterior a comparação era com oradores, a comparação aqui com doutrinas. Muito bem, vamos ao terceiro e último parágrafo do texto, e agora
subitem 10, né? E agora vai se voltar à questão da mediunidade, olha lá. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então agora a última comparação do texto aqui é em relação à mediunidade. Qual é a função dela? É transmitir ao plano material as instruções dos espíritos. E logo no comecinho do texto. Bom, para isso é que os médiuns vêm dotados da mediunidade. Sua função é transmitir, né? Essas instruções boas dos espíritos. Então, a missão dos médiuns é produzir o fruto, ou se assim quisermos, o alimento espiritual. Vejam que a comparação aqui com tudo o que foi dito, né, anteriormente é uma comparação que ajuda a entendermos de modo prático a questão da figueira. O médium é a figueira, o que ele produz é o alimento, o fruto espiritual, que são as boas instruções dos espíritos para a humanidade. Bom, dali para diante, né, a gente tem então essa questão da diversidade dos médiuns, né, para que esse alimento seja multiplicado, para que haja abundância, né, para que haja grande quantidade desse alimento por toda parte. Então eles estão em todos os países, todas as classes sociais, entre ricos e pobres, e assim por diante. E isso prova que todos são chamados. Então a mediunidade é colocada aqui como um critério, né, que Deus, ou como algo para a gente entender que Deus coloca suas bênçãos em todos os lugares no mundo para que todas as pessoas possam desfrutar, né? Então, se nem todos somos médiuns ostensivos, se nem todos temos essa capacidade clara e profunda de comunicação com o plano espiritual, os médiuns são o elo de ligação entre nós e o lado de lá, embora todos nós tenhamos mediunidade em um certo nível, como aprendemos com a doutrina, né? Então, embora os médiuns sejam tomados aqui como exemplo, vale lembrar que todos nós temos alguns recursos e que eles precisam ser usados da mesma forma que a mediunidade. Eles precisam ter utilidade, ser benéfico a todos, atender a interesses espirituais. Isso porque, né, a gente vê aqui no final do parágrafo o que acontece com quem desvia esses recursos, com quem não aproveita esses recursos. Essa parte final explica como a figueira seca, quando a pessoa se desvia do seu objetivo providencial. Quando ela se entrega a coisas fúteis, prejudiciais, quando ela se entrega a interesses mundanos, quando dão maus frutos através de seus dons, né, de seus recursos, quando utilizam esses recursos se recusando a provocar benefício para os outros, quando nenhum proveito disso tiram para si mesmos. Aqui um recado muito bom para os médiuns, né? Não é apenas dar comunicação, precisa tirar proveito das comunicações para si mesmos, né? Pensando sobre as comunicações, assim, etc. Bom, se aqui mostra o desvio, a gente pode pensar no que é
o uso melhor, né? O bom uso, o uso correto. Usar para coisas úteis, benéficas, voltá-las a interesses espirituais e não mundanos, dando bons frutos de caridade, bons frutos de perdão e assim por diante, né? Bons frutos materiais para os outros também. Utilizar em benefício dos outros, tirar proveito para si mesmo, né? Da experiência. Então, o caminho contrário, basta a gente inverter aqui para que nós, enquanto figueiras, né, humanas, não sequemos. E aqui também é que se explica o que Jesus disse sobre a fé. A gente lembra o finalzinho da parábola, né, que Jesus dizia, se disser para essa árvore, né, se joga no mar, se disser essa montanha, move-te daí. Se a gente quiser, a gente pode até voltar aqui no finalzinho da parábola, olha, vamos lá. Aquele que disser a esta montanha, tira daí, lança-te ao mar, sem hesitar, né, verá que tudo que houver dito acontecerá. Então, aqui, o finalzinho aqui explica um pouco de Jesus, né? Um pouco sobre o que Jesus queria explicar sobre a fé quando ele diz essas palavras, né? Se os nossos recursos forem usados do modo correto, com objetivos maiores, né? Do modo como está sendo explicado aqui no texto, não há limites para esses recursos. É isso que Jesus está dizendo. As nossas potencialidades vão crescendo, as nossas faculdades vão crescendo, se aprimorando. Em algum momento a gente vai ter em nós aquilo que Jesus disse, que nós faríamos tudo o que ele fez e ainda muito mais. Então, esse último parágrafo apresenta a visão moral da parábola para os médiuns, ao mesmo tempo que apresenta para nós o ponto de vista, né, de que Kardec quis colocar sobre a fé nesse texto. A fé agora ativa, a fé que produz frutos para nós e para as outras pessoas. Então nós pudemos perceber agora que a nossa existência no mundo tem objetivos maiores dos que aqueles que nós costumamos pensar com frequência. Nossos recursos devem ser utilizados em favor de outros. Devemos dar frutos para todos. A vida produtiva em sociedade só acontece se for fundamentada na fé. Uma fé crescente desse modelo que nós temos estudado de fé. Apenas essa força moral chamada fé nos move a dar frutos para terceiros, porque ela nos dá a exata noção de que não somos figueiras solitárias em algum caminho pelo qual pode talvez um dia passar um viajante faminto. Não é assim, né? Não. Nós somos árvores frutíferas em um imenso bosque, necessitando viver em permanente troca de frutos para que todos se alimentem, tanto do pão material quanto do pão espiritual. E que a fé nos guie por esse caminho de uma vida social, conjunta aqui no planeta, muito melhor, porque todos dão recursos, porque todos colocam seus recursos em favor de todos. Queridos irmãos e irmãs, deixamos como sempre o nosso fraterno abraço, agradecimento pela companhia em mais um estudo e o convite para a sequência de nossos estudos na próxima semana. Aguardo vocês. Até logo mais então.